Lutamos com armas de fé. Graça e paz, irmãos. Louvar a Deus por esse momento de nós estarmos aqui na presença do Senhor, e é um momento oportuno para nós estarmos trazendo a mensagem, a palavra do Senhor, através desse vídeo. Você que está aí do outro lado, ouvindo essa mensagem, que você possa agora estar com o seu coração preparado, a sua Bíblia já, procura já estar preparando a sua Bíblia, abrindo a sua Bíblia nesse momento, para nós fazermos uma leitura, uma reflexão da palavra do Senhor. Sabemos que nós não podemos nos abraçarmos, nós não podemos nos cumprimentarmos, mas nós sabemos que nós podemos dobrar nosso joelho para orar e louvar ao Senhor. Nós estamos aqui para trazer essa mensagem nessa noite. Quero agradecer por cada família da comunidade cristã de Israel, que está aí reunida nesse momento, no momento que nós passamos por um momento difícil, é um momento assim de luta, de reflexão, de nós entendermos que tudo há um propósito nos céus, tudo há um propósito na terra, e Deus, Ele tem preparado para cada um de nós esse momento. É um momento especial, um momento da igreja estar agora cada vez mais firmada na palavra do Senhor, buscar cada vez mais para nós entendermos as grandezas do Senhor, que nós possamos receber essa palavra. Eu queria estar partilhando essa noite com os irmãos, você que está desse lado, a palavra do Senhor lá em Crônicas, 2 Crônicas, no capítulo 7, eu queria estar lendo com os irmãos do versículo 11 até o versículo 22, mas eu queria que os irmãos estivessem atentando para o versículo 13. O versículo 13 é uma palavra assim chave, uma palavra temática aqui na Bíblia, para nós entendermos o que o salmista aqui, esse salmista aqui não, o nosso rei Salomão quer mostrar para nós através dessa palavra. É uma aliança do Senhor, que Deus fez uma aliança com Salomão, e diz assim, aqui em 2 Crônicas, capítulo 7, do versículo 11, diz assim: Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa prosperadamente se efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Esse 13, atenta para o 13, diz assim: se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o seu povo, e se o meu povo, que me chama pelo teu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos às orações que se fizerem nesse lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente, nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Amém? Até aqui nós vamos parar esse texto de Salomão, e nós sabemos que é o filho de Davi, e Davi ele preparou, nós sabemos que Salomão ele fez o templo, e ele orou ao Senhor quando ele termina esse templo, e aqui ele consagra ao Senhor, e o Senhor aqui diz que ele está com seus olhos atentos a tudo que fizer para abençoar, porque Davi, quando ele tinha um propósito no coração de fazer o templo, construir o templo, Deus falou: Davi, você tem um propósito sim, eu me agrado de você querer fazer esse templo, mas não vai ser você, vai ser o seu filho, a sua geração. E Salomão ele constrói esse templo, tanto que é chamado Templo de Salomão, e Salomão estabeleceu ali a arca da aliança do Senhor, porque aquela arca ela vivia no relento, ela vivia naquele tabernáculo, e Davi vendo aquilo, ele falou assim: não, eu preciso fazer um templo para que a arca do Senhor, para que o Senhor possa fazer habitação, e possa fazer morada no meio de nós. E assim foi feito, e ali nós vemos que Salomão estabeleceu ali aquele templo, e aquele templo foi ali construído e consagrado ao Senhor, e o Senhor se agradou daquele momento. Mas nós vemos aqui uma palavra que Deus ele tem uma aliança, ele mostra aqui, ele já dá uns sinais nesse capítulo 13, que se de qualquer forma que acontecesse, Deus ele está ali conosco, como ele está hoje. E nós vemos sinais, naquele tempo também ele mostrava
algo que acontecia naquela época. Ele diz que se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou te enviar pestes entre o meu povo, se o meu povo que clama pelo meu nome se humilhar e orar, e se buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os pecados e sarei essa terra. Nós temos vendo isso que está acontecendo hoje, são os tempos que nós estamos vivendo, nós temos olhado que Deus tem enviado, provavelmente, essa ira, essas pestes. Eu vejo que não é por acaso, porque o comportamento do ser humano, o homem se perdeu. Nós temos aqui alianças com o Senhor. Eu queria ver aqui, no momento a Bíblia narra para nós, tempos de aliança. O Senhor é um Deus de promessa, Ele é um Deus de aliança. E nós vemos aqui que nada é por acaso. Deus, Ele tem um propósito em tudo que Ele faz aqui na terra. O propósito do nascimento, o propósito da morte, o propósito da ressurreição e da morte. Ele conhece tudo. E nós vemos aqui essa primeira aliança que eu queria fazer apenas uma síntese rápida, né, do que nós vimos a primeira aliança. Deus, quando Ele cria o homem, a mulher, Ele se desagrada por causa da corrupção humana. Mas Ele vai achar apenas em um homem, Ele acha ali em Noé graça, um homem íntegro, um homem reto, e através dele, Ele traz a salvação para esse mundo. Hoje nós somos descendentes de Noé. Inclusive a ciência tem provado que de uma só mulher veio a geração homem. E de 3 mulheres veio toda a geração de todas as nações formadas aqui na terra. E a gente entende que dessa mulher veio Eva, e dessas 3 mulheres que fala são as 3 noras de Noé. Então a gente entende que Deus, Ele tem um propósito em tudo é perfeito no que Ele faz. E nesse momento nós vemos que houve um dilúvio, e desse dilúvio foi a primeira aliança, e nós somos hoje descendentes de Noé. E dali começa uma segunda aliança através de Abraão, dessa geração que veio ali de Noé. Ele vai escolher uma nação, uma dessas nações que veio ali dos hebreus, que é chamado Abraão. E Deus chama Abraão para que saia da sua parentela, para que ele possa estabelecer uma nação. E essa nação hoje, nós sabemos que é a nação de Israel. Sabemos que Abraão é o pai da fé. Foi chamado pelo pai da fé. É uma segunda aliança que ele faz, formando justamente os patriarcas. Através de Abraão, Isaac e Jacó, foi formado os patriarcas que hoje estão estabelecidos, até hoje os judeus mantêm. E a terceira aliança nós vemos que utilizou Moisés. O povo mesmo assim idolatrou, se perdeu com essa segunda aliança, mas Moisés é utilizado ali, usado como instrumento nas mãos de Deus, para que mais uma vez pudesse tirar o seu povo da rebeldia, o povo da desobediência, da incredulidade. Ele acaba indo buscar ali em Moisés como libertador do povo de Israel, através de Faraó, que ficou cativo, preso ali naquele tempo, e Deus usou ali Moisés para que libertasse esse povo. Esse povo foi provado até na última ministração, estava falando dos 40 dias, que era para ser ali, com todos os sinais, com todas as maravilhas que Deus fez, mostrando para aquele povo que Ele é Deus, que Ele cuida, que Ele tem amor à sua criação. Mas nós vimos o que? Uma desobediência. Eles foram provados, eles viram tudo as maravilhas que Deus fez, mas quando eles atravessam ali, aquele mar vermelho, ali começa a provação, e todos nós sabemos que só os aprovados, que passaram por essa provação, que Deus colocou naquele deserto, somente os descendentes que nasceram dos 40 anos que ficaram no deserto. E Josué e Caleb foram os que tiveram os privilégios de entrar nessa terra prometida, uma terra que havia uma promessa de Deus, uma promessa da terra que emana leite e mel, que é Jerusalém, onde está estabelecido Israel. Somente esse povo conseguiu entrar. E nessa quarta aliança que nós podemos ver, essa aliança de salvação do pecado, entra aqui a pessoa que nós amamos, que é Jesus. Através dele, ele trouxe a salvação. Então, pelo pecado, porque o pecado que veio de Adão e Eva, aquele pecado adâmico, nós sabemos que onde a morte, né, o tal guilhão da morte, a morte nós sabemos que não há como nós nos livrarmos dela. Somente no dia que nós estivermos arrebatados, que nós estivermos com o Senhor, é que essa morte não existirá mais. Porque assim como Adão e Eva viviam ali no paraíso, eles tinham a promessa da vida eterna, eles viviam na inocência, mas pelo pecado, pela desobediência do Pai,
de não tocar naquela árvore da desobediência, e ali eles foram condenados, e até hoje nós pagamos esse preço da morte. Mas nós cremos na morte, na ressurreição e na vida eterna através de Cristo Jesus. Então Deus, a palavra fala que Ele amou o mundo de tal maneira que Ele enviou agora o Seu Filho unigênito, para todos aqueles que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E nós cremos na palavra do Senhor, nós cremos em Cristo, nós cremos no Seu sacrifício vicário, nós cremos também na Sua morte, na Sua ressurreição, e nós sabemos na Sua vinda, nós sabemos que viveremos eternamente com Ele, não mais pela morte, porque a morte não existirá mais. Nós não passaremos pela segunda morte, apenas a primeira, mas se Cristo voltarmos antes, é o que nós esperamos, e tudo aponta para essa ressurreição, para que nós possamos ser ressurretos, para que nós possamos ser arrebatados. Arrebatamento do Senhor, eu creio nessa palavra, nós cremos como igreja do Senhor, que nós somos a noiva, e Ele é o nosso noivo, nós estamos esperando a sua volta. Essa quinta aliança mostra justamente esse milênio, que é o princípio das dores. Eu queria estar lendo aqui também um texto, queria que os irmãos que estivessem aí na sua casa, no conforto da sua casa, dos lares, nós sentimos aquela saudade, aquela vontade de estarmos juntos, mas nós estamos aqui à vista deles, e uma nuvem encobriu dos seus olhos, e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto, ao céu virá do modo como viste subir. Aleluia! Glória a Deus! Nós louvamos, nós esperamos por esse momento. Da mesma forma que Jesus subiu nessa nuvem, a palavra do Senhor aqui nos garante que Ele há de voltar nessa mesma nuvem. E a palavra diz que do Oriente ao Ocidente toda língua confessará e todo joelho se dobrará e declarará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós esperamos essa volta, e nós temos também aqui para finalizar, nós temos visto essa passagem em Mateus 24, eu creio que nós estamos vivendo esse momento de Mateus 24, Jesus ali quando estava com seus discípulos, Ele passa aqui, mostra os princípios das dores. Queria que você estivesse abrindo a sua palavra lá em Mateus capítulo 24, para nós estarmos lendo juntos. Mateus 24, a partir do versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor: no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram deles os discípulos, e em particular lhe pediram: dize-nos, quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da sua vinda e da consumação dos séculos? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantarão nações contra nações, reino contra reino, e haverão fomes e terremotos em vários lugares. Nós estamos vendo isso? Sim. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então, sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Temos visto isso? Sim. Nesse tempo, muitos hão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Estamos vivendo esse momento. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. É evidente que isso tem acontecido. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Nós temos presenciado isso. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. E será pregado esse evangelho no reino por todo o mundo, para ser testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Nós cremos, Senhor, nessa palavra, nós cremos, irmãos, que essa palavra é verdadeira. Assim como toda a palavra do Senhor é verdadeira, mas aqui Ele mostra para os discípulos, fazendo uma previsão de como seria esses momentos que nós estamos passando hoje, que nós estamos vivendo esse momento. Esses rumores de guerras, nós estamos passando por essa epidemia,
que é uma endêmica, que o mundo inteiro está passando por isso, e nós temos vivido esses tempos, mas eu creio que o Senhor sabe todas as coisas, são apenas os princípios das dores. Nós vimos aqui essa aliança, 5 momentos que nós passamos, nós vemos ali desde Gênesis, nós olhamos ali através de Noé, dessa descendência de Noé, nós vemos visto aqui a formação da tribo de Judá, essa tribo de Judá que vem Jesus, o nosso Senhor, nosso Salvador, e nós cremos que em breve nós há de voltar, nós há de viver eternamente com o nosso Senhor. É um tempo de nós buscarmos, de nós orarmos, é um momento de essa pandemia que tem causado sofrimento, muitas vezes nós ficamos perplexos, nós ficamos imaginando sempre às vezes o pior, mas nós não temos que olhar dessa forma. Essa palavra não é para assustar, essa palavra não é para nos desanimar, mas sim para fortalecer mais a nossa fé, para que nós possamos estar cada vez mais firmes, unidos, juntos, em unidade, nessa mesma comunhão, nessa mesma visão, porque nós sabemos que há essa promessa. O Senhor é um Deus de aliança, o nosso Deus é um Deus de promessa, e nós cremos que em breve Ele há de voltar. Essa é a maior promessa que nós cremos, pois que a palavra diz que a graça do Senhor, Ele satisfará o desejo do teu coração. E o desejo do nosso coração é de em breve nós estarmos reinando com Ele eternamente. Amém? Eu queria deixar essa mensagem para a igreja, para cada um de nós. Eu queria nessa hora que você estivesse assim orando comigo, para a gente fazer uma oração, agradecer ao Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te louvamos agora, Pai. Esse momento da sua palavra, Senhor, que a sua palavra, Senhor, seja rica no nosso coração, que nós possamos estarmos firmes, Pai, em oração, Pai, buscarmos ainda mais a sua presença, Pai. Oramos, Pai, para os fracos, para os oprimidos, oramos, Pai, para aqueles que estão, Pai, desamparados, tristes, Pai, preocupados, Pai, com esse momento, Pai. A palavra diz que nós passaremos por aflição, mas vai trazer um bom ânimo para cada um de nós, que nós possamos nos animarmos, Pai, para estarmos preparados, pronto, Pai, para que em breve, não sabemos o dia, na hora, não importa, Pai, o momento, mas sabemos que os sinais são evidentes, Pai, da sua vinda, que Tu possa preparar a sua igreja, Pai, aqueles que ainda estão afastados do seu caminho, que o Senhor possa preparar, Pai, no coração de cada um dos Teus, a que possa voltar. É um tempo de avivamento, aviva a Tua igreja, Senhor, aviva, Pai, a sua igreja, para que haja ainda salvação, Pai, para que o Senhor, quando voltar, o Senhor possa encontrar nós como a sua noiva, pronta, Senhor, adornada, branca como a neve, Pai, sem ruga e sem mácula, é o que nós queremos e nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus, Pai. Quero te louvar nesse momento, agradecer a igreja, que Deus abençoe a todos, estejam firmes na fé. Até a próxima, Deus abençoe, fiquem na paz.